finalmente, se eu conseguir, eu vou demonstrar o teorema de Schwartz. A derivada segunda, quando ela existe, é uma transformação simétrica, né? Calcular em VW e calcular em WV é a mesma coisa, né? Não sei se você se lembra, mas esse cara aí, quando é uma função que sai de RP e vai para R, a derivada é de RP em RP, né? E aí, porque você pode ver como sendo o gradiente, né? E a derivada segunda, então, vai ser uma matriz quadrada, né? E as entradas das matrizes são as derivadas parciais com respeito a x e y e tal. E dizer que ela é simétrica é a mesma coisa que dizer que essa matriz ela é simétrica, né? A transposta dela é ela mesma, né? Isso daí vai implicar que as derivadas com respeito a duas variáveis, quando a função f é diferenciável, então a derivada, eu não gosto de escrever assim não, perdão, escrever assim, a derivada da f no ponto A, isso é igual a derivada segunda da f, e você pode trocar a ordem de derivação, né? Eu não estou dizendo que sempre você pode trocar a ordem de derivação. Eu estou dizendo que quando ela é diferenciável no sentido de transformação linear e tal. Então a derivada segunda existe, mas não é porque as derivadas parciais existem só, né? A gente viu que se elas existirem e forem contínuas, aí tudo bem. Mas pode ser que existam as derivadas parciais e que elas não comutem. Isso vai significar que a função em particular não tem derivada segunda como transformação bilinear, né? Como a gente definiu aqui no curso. Então, você pode ter as derivadas parciais e elas não comutarem. Eu não sei nenhum exemplo. Eu vou pedir para um colega, tem um colega lá em Portugal, que eu não conheço não, mas ele de vez em quando comenta aqui no meu canal do YouTube, que ele deve saber fazer isso aí, é o Altino. Altino, se der, põe aí nos comentários para a gente um exemplo de uma função f que isso aqui não vale, as derivadas. Eu acho que até os alunos todo mundo deve conhecer um exemplo desse, só quem não conhece sou eu. Mas se der, bota aí nos comentários, por favor, né? De qualquer forma, a gente quer demonstrar isso daí, e a gente já viu no vídeo anterior que a estratégia vai ser comparar as derivadas segunda com aquela FW, FVW, né? Que é f de A mais VW, menos f de A mais V, menos f de A mais W, mais f de A. Então a gente compara esse cara com aqueles lá, divide pela norma do máximo ao quadrado e quer mostrar que isso daí vai para zero. Se a gente mostrar isso, se você não entendeu nada, dá uma olhada no vídeo anterior. Se a gente mostrar isso, acabou, certo? E é isso que a gente vai fazer então. Eu vou apagar isso daqui e vou começar a demonstração com alguns sem perda de generalidade. Então, primeiro, só para facilitar um pouquinho a vida da gente, não faz muita diferença não, mas o quadro é pequeno ainda por cima, então eu queria economizar um pouco. É o seguinte, bom, é evidente que sem perda de generalidade, a gente pode assumir que f de A é igual a zero, porque isso não muda em nada nem a derivada primeira, nem a derivada segunda. E a gente pode assumir também que a derivada primeira no ponto A é zero, né? Porque, de novo, isso não influencia na derivada segunda, eu estou movendo a derivada uma constante, então a derivada da derivada não muda nada, né? Basta a gente substituir f por essa g aqui, f menos, vamos escrever assim, perdão, g de A mais v vai ser f de A, ou melhor, em vez de usar a f,
a gente pode subtrair f de A e a gente pode subtrair a derivada da f. No lugar de f eu posso usar essa g aqui, tá? E assumir que esse cara é zero e esse cara é zero no final das contas, né? Porque essa g aqui, a derivada primeira dela vai ser zero, que a derivada disso aqui é exatamente isso. E aí, bom, a derivada não muda a menos de uma constante, e a derivada da derivada então vai ser igual. Então a derivada segunda da g e da f são idênticas. Então basta mostrar para essa g, ou seja, a gente pode assumir sem perda de generalidade essas coisas aí, certo? Agora é conta. Você me perdoa, eu vou apagar aqui e vou botar conta pra gente. Certo? A gente já sabe, pelos vídeos anteriores você já sabe mais ou menos o que eu quero fazer, né? Então agora de fato a gente vai fazer e vai mostrar que aquele quociente lá vai para zero quando V e W vão para zero e portanto as transformações são a mesma. Ok? Então a gente tem esse carinha aqui, φ de V. E o que a gente quer mostrar é que a norma de φ de V menos φ de zero, φ de V menos φ de zero é aquela f, né? Aquela diferença toda lá. Isso daqui a gente sabe que é aproximadamente, então eu vou fazer a diferença, a derivada segunda da f no ponto A aplicada em W e depois tudo isso aplicado em V. Mas esse aproximadamente eu quero dar um significado preciso. Então o que eu quero mostrar é que isso daqui dividido pela norma de VW ao quadrado, isso aqui vai para zero. Será? Quando V e W vão para zero. Ok? É isso aqui que a gente quer mostrar. Porque se a gente mostrar para V e W, vai valer também, a demonstração vai ser igualzinha para o W e V. E aí a gente vai ver que a diferença do VW para o WV vai ser menor ou igual que a soma, e a soma vai para zero, então a diferença do VW para o WV também vai para zero, quando dividido pela norma ao quadrado. E, portanto, pelo critério aí de, sei lá, 2 aulas atrás, 2 vídeos atrás, a gente vê que essas duas transformações bilineares são, então, a mesma, né? São iguais. Certo? Então, nosso desafio é mostrar isso daqui. Eu queria chamar a atenção que isso aqui tem toda a cara. Se a gente apagasse, deixa eu apagar aqui, vou fazer com calma, né? Mas se a gente apagasse esse quadrado aqui, olha só, isso aqui tem toda a cara de desigualdade do valor médio, certo? F de V menos φ de zero dividido pela norma de V. Né? Aqui tem, isso aqui visto como uma função só de V, é uma transformação linear. Eu vou escrever como transformação linear mesmo. Isso é uma transformação linear aplicada em V. Né? O W está fixado aqui, né? W, isso é uma transformação linear, essa transformação linear aplicada em V. Certo? Esse carinha aqui, assim, é muito comum a gente fazer a desigualdade do valor médio, em vez de usar só a diferença de duas funções, usar a diferença de duas funções de uma transformação linear. Né? É a mesma coisa, praticamente, porque se você definir φ de V como sendo φ de V menos essa transformação linear aí aplicada em V, isso que está aqui em cima é φ de V, que é esse, menos φ de zero, que é esse daqui, porque aqui quando você bota zero dá zero, certo? Então esse negócio que está ali em cima é φ de V menos φ de zero. E aí quando você
divide isso pela norma de V, não a norma do máximo, mas a norma de V, você sabe que isso aqui é menor ou igual que o supremo da derivada dessa φ em x, onde esse x aí está no intervalo, nem precisava incluir, não precisa ser aberto, de 0 até V, certo? Isso aqui é a desigualdade do valor médio, mas a derivada da φ, isso aqui é uma transformação linear, então a derivada dela é ela mesma, né? A derivada dela num determinado ponto x é a própria transformação linear. Então, a derivada, estou bagunçando, depois eu apago, mas a derivada da φ é justamente num ponto x, no tal ponto. A derivada da φ num ponto x é igual à derivada da φ nesse x menos a derivada dessa transformação. Isso aqui visto como uma função de v, certo? Então é uma transformação linear aplicada em v. A derivada dela no ponto x é a própria transformação dFAW, certo? Então a norma disso, quer dizer, isso é igual a isso. Então essa norma aqui, a gente poderia colocar esse cara aqui lá dentro, certo? A gente vai fazer isso então, ok? Vou apagar esse negócio aqui e trabalhar só aqui em cima. Eu quero ao quadrado aqui, certo? Muito bem, voltando então, esse quociente aqui a gente quer mostrar que vai para zero quando V e W vão para zero, né? Mas ele é menor ou igual, pela desigualdade do valor médio, eu vou botar esse é ao quadrado, eu vou botar um deles para fora. E aí sobra só o outro, que é, como é a norma do supremo, então isso aqui é menor ou igual se eu usar a norma de V aí, né? Certo? Ou a norma de W, tanto faz. Esse aqui é maior do que a norma de V, e maior ou igual, né? Que a norma de V e a norma de W. Então aqui fica o supremo para x pertencente a esse intervalo de 0 até V, de quem? Da norma de dφ x. Certo? Isso daqui tudo é menor ou igual que esse fulano aí, né? Na verdade, a gente poderia ter feito em duas etapas. Esse daqui é menor ou igual que isso, vezes a norma de V. E esse daqui dividido pela norma de V, esse sim é menor ou igual. Certo? Eu vou deixar esse aqui ao quadrado, que eu gosto mais. Mas você podia ter botado V ali também, que estava tudo certo. Então, esse daqui é menor ou igual que esse, dividido por esse daqui, né? A gente quer mostrar agora que isso daqui vai para zero quando V e W vão para zero, né? Só lembrando, essa definição dessa φ aqui depende do W, né? Então, essa desigualdade vale sempre para todo V e para todo W, só que essa φ, na verdade, é uma φ W, ela depende do W, certo? Bom, a gente quer mostrar que isso aqui vai para zero, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou passar esse cara dividindo lá para dentro. Vou fazer isso aqui. Aí eu faço assim. Dividido pela norma do máximo, PW, x pertencente ao intervalo de 0 até V. Esse aqui menor ou igual que esse cara. Agora o que a gente precisa fazer é estimar esse carinha aqui, ó, a norma do dφ. Então eu quero calcular a dφ. A gente ainda não calculou. Opa, perdão, não é dφ. Eu já tinha falado sobre isso, né? Deixa eu corrigir aqui.
É a norma, é o defítil, né? É defi de x menos D2FAW. Isso é uma transformação linear. Isso aqui também é uma transformação linear, né? A derivada segunda, quando você aplica num vetor, dá uma transformação linear. Isso aqui dividido pela norma do máximo. E V com W. Eu esqueci desse cara ali. Certo? Então, isso aqui é menor ou igual que esse carinha aí. Agora a gente quer estimar esse fulano, certo? Então, vamos partir para estimar esse carinha aí, para a gente ver que essa diferença realmente vai para zero quando V e W vão para zero, certo? Eu vou apagar lá em cima. Você lembra, né? No final das contas, que a gente quer que isso aqui, se V e W forem pequenos, que isso aqui, esse quociente seja também pequeno, o tanto que você queira. Certo? Vou apagar lá em cima. Bom, então para a gente estimar esse negócio aí, ver que isso aí realmente vai para zero, quando V e W vão para zero, eu vou determinar a derivada da φ. A φ está aqui em cima. E a φ é diferença de duas f's aí, né? A derivada desse negócio aqui como função de v é uma translação e mais a f, né? Então, a derivada não muda, é a derivada da própria f, né? Se você quiser, você pode usar a regra da cadeia para verificar isso, mas nem pela definição mesmo, você vê fácil que a derivada da φ em x é a derivada da f em A mais W mais X, menos a derivada da F em A mais X. Aqui eu queria chamar a atenção para o seguinte fato. Aqui é dφ e aqui é dφ. Parece, olha só, essa diferença aqui parece com a derivada segunda, né? A taxa de variação. Quando você anda na direção W, parece muito com isso aqui. A diferença aqui é no ponto A mais X. A mais X, né? E a gente nem sabe se a função tem derivada segunda lá em A mais X, né? Se a gente assumisse que a função f ela é C2, ou seja, além de ter as derivadas segundas, que essas derivadas segundas são contínuas, né? Então esse carinha aqui, ele é aproximadamente a derivada segunda no ponto AX, e quando o x vai para zero, quer dizer, quando V e W vão para zero, quando V vai para zero, o x também vai para zero. Então, quando V e W vão para zero, essa diferença aí, ela é aproximadamente a derivada segunda, certo? Então, se a gente assumisse que a função era C2, ficava mais fácil demonstrar, ok? Mas sem assumir isso, dá também. Eu vou aproveitar aqui, lembra que eu falei que a derivada da f no ponto A era zero? Só para facilitar as coisas, né? Então, esse carinha aqui, ele é mais ou menos, por essa mesma lógica, né? Esse carinha aqui, ele é aproximadamente a derivada segunda da f no ponto A aplicada no vetor w mais x. E esse carinha aqui, por quê? Porque é assim, isso aqui é igual. É igual não, é aproximadamente. Eu vou botar. Eu já estou me embolando aqui. Isso aqui é aproximadamente esse carinha ali, A mais W mais X, menos DF de A. Só que isso aqui é zero, então isso aqui é o mesmo que a diferença. É o mesmo que a própria variação. Não é por isso que eu vou assumir que df de A é zero, para eu não ter que ir enchendo de f. Eu ia botar aqui menos dfa e aqui mais dfa. Mas para evitar esse bando de coisa aí, né? Bom, o que a gente sabe é o seguinte. Como
como a f tem derivada segunda no ponto A, o que a gente sabe é isso aqui, ó. Vou fazer verde com outra cor. df de A mais W mais X menos a derivada segunda, aí fica só o resto, né? A norma disso perdão. W mais X. Isso aqui é o resto. W mais X. Então, isso daqui dividido pela norma de W mais X, isso aqui vai para zero quando W e V, na verdade, quando W mais X vai para zero, né? Em particular, se V for para zero, o X vai para zero. Então, se V e W forem para zero, esse quociente aqui vai para zero. Certo? Então, o que a gente vai fazer vai ser pegar esse negócio aqui e decompor em 2 pedaços. Já está cheio de coisa. Eu não sei o que eu apago aqui. Eu vou passar isso aqui lá pro cantinho. Esse aqui é o cara que a gente quer mostrar que vai para zero quando V e W vão para zero. Aqui eu estimei dφ, mas em vez de estimar dφ, eu vou estimar essa diferença aqui. Então aqui vai aparecer menos esse cara e ali também. Deixa eu fazer isso. Eu vou apagar e vou fazer de novo, tá? Olha que interessante. Eu não quero que apareça a derivada segunda da f no ponto A em W. Eu quero W mais X. Mas ali é linear. Então olha como vai dar tudo certo. Deixa eu apagar isso aqui. Ao invés de calcular a derivada da φ, eu vou calcular a derivada da φ menos aquele negócio lá, só para separar as coisas em bloco. Mas olha só. Derivada da φ em x menos d2f de A W, que é esse cara que está ali dentro, né? Isso daqui é... Bom, a gente já viu que é a derivada desse menos a derivada daquele, né? Eu vou botar assim, isso daqui é igual a derivada da f em A mais W mais X. Aí eu vou dividir esse cara aqui em 2 pedaços, ó. Eu vou fazer assim, d2fa W mais X. Então, a derivada da φ é a derivada desse menos a derivada desse. Eu fiz só a derivada desse, agora falta menos a derivada da f ponto A mais X, né? E tá faltando o resto desse negócio aqui. Deixa eu botar esse menos aqui mais para longe. Então, olha só, falta... Eu subtraí isso aqui, mas eu queria subtrair W, e eu botei um X a mais, então eu tenho que tirar esse X a mais, né? Posso botar aqui o mais. Então é esse carinha aqui, eu dividi em 2 partes, uma que tem só o X e uma que tem W mais X, né? E aí, eu vou botar entre parênteses aqui, para transformar isso aqui no menos, né? Certo? Então, a gente tem esse cara aqui. Eu queria que isso dividido pela norma do máximo fosse para zero, né? Então, eu posso fazer com cada uma dessas partes aqui. Eu posso mostrar aqui esse carinha aqui. Esquece essa igualdade aqui, não vai ser mais igualdade. Eu vou começar a mexer aqui, certo? Eu vou dividir. Deixa eu dividir. Não vou dividir, não tem espaço. Só quero mostrar aqui, esse cara aqui dividido pela norma do máximo vai para zero. E esse cara aqui dividido pela norma do máximo vai para zero, né? É isso que tá faltando, certo? Então, vou apagar aqui em cima, sem muita firula. Eu vou fazer o seguinte,
Eu só quero que você lembre que a gente quer dividir esses dois pela norma do máximo e ver se isso aí vai ou não para zero, certo? Quando V e W vão para zero. Eu sei que está ficando bagunçada a demonstração, você me perdoa. Mas eu vou começar com esse cara aqui, ó. dfa mais x menos d2fa x. Isso daqui dividido pela norma do máximo. Certo? Lembrando, esse x, ele tá aqui, ó, entre 0 e v. O x está aqui. Então, a norma de x é menor ou igual que é menor que a norma de v. Então, é menor que a norma do máximo. Certo? Então, como a norma do máximo é maior, isso daqui é menor ou igual que a mesma coisa, lá em cima, dividido pela norma de x. Certo? E aí, esse carinha aqui, ele é o resto. Olha só. Quando a gente escreve assim, df de a mais x é igual a df de a mais a derivada segunda de f ax, mais aquele resto. Isso é a decomposição da derivada da f em torno do ponto A usando a transformação linear, que é a derivada segunda, certo? Só que a gente já assumiu, sem perda de generalidade, que esse cara aqui é zero. Se a gente não tivesse assumido isso, eu ia ter que enfiar uns dfa aí para poder fazer isso. Mas a gente já assumiu que é zero. Então esse cara aqui, menos esse, que é o que está aqui em cima, é aquele resto. E o que o resto satisfaz? O resto dividido por norma de x, isso aqui vai para zero. Quando x vai para zero. Mas quando v vai para zero, x vai para zero. Então se v e w vão para zero, esse negócio aqui vai para zero. Então esse pedacinho aqui dividido pela norma do máximo, vai para zero. Certo? E aqui o outro é a mesma coisa. Ou muito parecido. Mas de qualquer forma, vai ficar faltando só. A gente já mostrou que esse daqui dividido pela norma do máximo vai para zero. Vai ficar faltando só esse outro carinha aí que é um pouquinho de nada mais complicado. Ele é parecido, só que aí agora ao invés de x, eu tenho x mais w, né? Para o x eu só precisava que o v fosse para zero. Para esse daqui eu preciso que o v e o w vão para zero. Então olha só, esse carinha aqui, agora eu vou fazer aqui, dividido pela norma do máximo. A norma do máximo, eu vou fazer o seguinte, dizer que isso aqui vai para zero é a mesma coisa que dizer, se eu botar um 2 aqui multiplicando, né? Só multiplicar por 2 em cima, embaixo, sei lá. Então, o que eu quero é que isso daqui vá para zero, né? Eu quero que isso aqui vá para zero, quando v e w vão para zero, mas multipliquei por uma constante aí. Tá tudo certo. Por que eu estou multiplicando por essa constante, né? Porque a norma de x mais w é menor ou igual que a norma de x mais a norma de w, que é menor ou igual que 2 vezes a norma do máximo. Só que, deixa eu botar bem detalhado, a norma de x é menor que a norma de v, na verdade. Isso aqui é menor ou igual que 2 vezes a norma do máximo. Certo? Então, como esse aqui é menor ou igual, a gente pode substituir dfa mais w mais x menos d2fa em x mais w, tudo isso dividido pela norma de x mais w. Certo? E aí, de novo, esse é o resto, né? Esse menos esse é o resto, só que é o resto x mais w. Isso aqui, então, vai para zero.
quando x mais w vai para zero. Mas se v vai para zero e w vai para zero, então x mais w também vai para zero. Certo? Então esse carinha aqui também, né? Se isso aqui vai para zero, então podia botar aqui duas vezes, né? Isso aí vai para zero. Então esse daqui também vai para zero. Portanto, esse carinha aqui dividido pela norma do máximo vai para zero quando V e W vão para zero. Certo? E aí, voltando, a gente tinha usado a desigualdade do valor médio, né? Na verdade, lá atrás, o que a gente estava fazendo era φ. Deixa eu só escrever aqui só para a gente lembrar. Isso daí vai permitir, pela desigualdade do valor médio, aqui o que está dizendo é que se V e W forem pequenininhos, esse cara aqui também é pequenininho, né? Mas pela desigualdade do valor médio, a gente tinha feito era isso aqui, ó, φ de V menos φ de zero menos a derivada segunda W, assim, WV, a norma disso daqui dividido pela norma do máximo ao quadrado. Isso aqui vai para zero quando V e W vão para zero. Foi isso que a gente mostrou. E isso vale tanto para WV, usando a φ, quanto para VW, usando aquela psi. Né? Só que φ de V menos φ de zero é igual a psi de V menos psi de zero. Né? Então a diferença desse daqui para o VW, né? Trocando aqui, dividido pela norma do máximo ao quadrado, vai para zero quando V e W vão para zero. Isso significa que essas duas transformações bilineares são idênticas, né? Ou seja, ufa, esse cara é simétrico. Agora você tem que pegar o papel e fazer, né? Porque já virou uma zona tão grande. Mil perdões. Mas manda ver. Você pega o papel e você tem que se convencer de cada pedacinho do argumento aí, certo? Você tem que conseguir fazer e observar os detalhes e dizer, ok? Porque ver fazendo e fazer é diferente, ok? Então tá aí a demonstração, mais ou menos, esculhambado, a demonstração do Teorema de Schwartz.